E a paz do Senhor, tudo bem? Na manhã de hoje eu quero compartilhar o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 28, que diz assim: aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria viagem. O texto bíblico aqui conta a história de dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para Emaús depois de tudo que ocorreu, a crucificação de Jesus, tudo. E eles estão caminhando e encontram com um peregrino e começam a discutir a respeito disso, das coisas que haviam acontecido, tanto que o peregrino lhe pergunta: o que está acontecendo? E eles respondem: és tu, peregrino em Israel, que não sabe as coisas a qual ocorreram nestes últimos dias, a qual Jesus, homem poderosamente utilizado por Deus, foi tomado pelos pelos principais sacerdotes e o entregaram e crucificaram. E aí eles ainda falam: nós tínhamos a esperança de que ele seria aquele que remiria Israel, mas isso já aconteceu há 3 dias. É verdade que algumas das mulheres disseram que ele ressuscitou, mas estamos seguindo o nosso caminho. Jesus então começa ali a abrir as escrituras. E aqui é um detalhe muito grande. Jesus começa ali a abrir as escrituras. O versículo que diz isso mostra que Jesus, a primeira coisa que ele faz quando ele tem um encontro com os discípulos é abrir a sua palavra, quebrar toda dúvida, tirar toda incerteza e mostrar através das escrituras a verdade. A verdade a qual ele aplica em nossas vidas. Jesus ele queria fazer duas coisas com esses discípulos. Primeiro, abrir os seus olhos através da Escritura, a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E depois Jesus, quando chega aqui no versículo 28, que é o versículo-chave desse devocional, diz o texto que Jesus chegaram a Emaús e Jesus fez como quem seguiria mais a longe, mas não, quem seguiria além. Então eles o constrangiram a ficar, porque já era tarde, a estrada poderia ser perigosa, tudo. Mas notem, Jesus fez menção de como quem ia além. O que eu quero trazer com isso nessa manhã? Jesus sempre espera que nós vamos além. Além das nossas forças, além das nossas limitações, além daquilo que nós acreditamos através da fé. Jesus ele espera e ele faz com que nós tenhamos uma atitude. Talvez, acredito eu, que Jesus esperasse que eles caminhassem com ele mais algumas milhas. Afinal, Jesus ensina isso no próprio Evangelho de Mateus. Se alguém caminhar contigo uma milha, caminhe com ele 2. Se alguém lhe tomar a capa, dê-lhe também a túnica. Jesus ele queria fazer com que os discípulos fossem mais além. Mas Jesus ele entende os medos, as limitações do homem. E ele então passa a entrar dentro da cidade junto com aqueles dois discípulos. Eles se sentam à mesa e começam a comer. No momento em que parte o pão, cai-lhe dos seus olhos como se fossem vendas, e eles então percebem que é o próprio Senhor Jesus que estava ali com eles. E os olhos deles foram abertos, eles reconheceram a Jesus, e então Jesus desapareceu. Um vira-se para o outro e diz: não nos ardia o coração enquanto ele nos abria a escritura durante o caminho? Notem, o que faz arder o coração do crente, o coração do discípulo, é o conhecimento das escrituras. Jesus não estava operando nenhum milagre. Jesus não estava fazendo coisas maravilhosas. Jesus não estava andando sobre a água. Jesus não estava parando a tempestade. Jesus não estava ressuscitando mortos. Jesus estava apenas caminhando com eles e lhe explicando as Escrituras. Jesus ele quer que nesta manhã nós caminhemos um pouco mais. Entendamos que Jesus ele vai um pouco mais além e que nós precisamos ir um pouco mais além com Jesus. E ele quer
que nós conheçamos as Escrituras. Ele quer que as Escrituras ardam em nosso coração. Ele quer que as Escrituras elas mexam em nós algo poderoso. Porque foi de imediato, assim que eles reconheceram quem era aquele homem, reconheceram Jesus, eles entenderam que a palavra de Jesus ardia em seu coração e imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ora, se eles tinham falado para Jesus, fica porque é tarde, ou já está escuro, vamos ficar por aqui, vamos ficar em segurança, vamos ficar aqui acomodados. Imediatamente, quando eles foram confrontados com a palavra de Deus, eles entenderam que eles tinham que sair do lugar de conforto, do lugar de segurança e caminhar para onde nunca deveriam ter saído. Eles deveriam ter permanecido em Jerusalém. Note, Jesus, ele quer que nós caminhemos um pouco mais. Mas para isso ele nos abre as Escrituras, ele nos revela o poder da sua palavra. E assim que ele revela o poder da sua palavra para nós, ele faz com que nós voltemos ao nosso lugar de origem. O lugar de origem é a Jerusalém. O lugar que nós somos não é este mundo, é a nova Jerusalém, que de Deus desce ataviada como uma noiva aguardando pelo noivo. A nova Jerusalém é o céu, é a esperança do crente, a esperança do salvo. É isso que as Escrituras mostram, que Jesus Cristo, para nos perdoar, morreu em uma cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos deu uma promessa. E que promessa é essa? É a promessa que se encontra em 1 João, capítulo 2, verso 25, se não me falha a memória. E a promessa que ele nos fez é essa, a vida eterna. Jesus ele tem a vida eterna para nos dar, não são as coisas deste mundo. Ele espera que nós caminhemos um pouco mais. Hoje Jesus te convida a caminhar um pouco mais. Hoje Jesus ele abre as Escrituras para você. Hoje Jesus ele quer ter um encontro com você, da mesma forma que ele teve um encontro com aqueles 2 discípulos. E quando você tiver esse encontro, os seus olhos serão abertos, você vai reconhecer quem é Jesus, que Jesus é muito mais do que um fazedor de milagres. Jesus é aquele que dá vida e vida eterna. É aquele que venceu a morte, é a esperança. Eles não falaram que esperavam que fosse Jesus a quem remeria Israel. Eles não entendiam, eles estavam esperando as coisas deste mundo. Mas Jesus estava preparando uma remissão eterna. Jesus estava preparando e Jesus havia preparado e realizado uma remissão eterna. A remissão dos nossos pecados, a remissão dos nossos erros, a remissão dos nossos passados para nos fazer habitar num céu em glória com o próprio Deus, nos tornando filhos de Deus por adoção para a honra e glória do seu nome. Esta manhã, Jesus ele faz menção de que como vai seguir além. E ele te convida a seguir além, examinando as Escrituras, conhecendo a sua palavra, para que assim você possa caminhar em meio a todas as situações. O salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu acredito que se os discípulos aqui lembrassem desse pequeno verso do Salmo, eles falariam a Jesus: caminharemos contigo. Hoje Jesus ele diz: a minha palavra é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. Caminhe um pouquinho mais. Caminhe um pouquinho mais com Jesus, vai um pouquinho além. Vá um pouquinho mais, porque as Escrituras nos garantem que quando nós chegarmos no lugar, Ele estará nos esperando. Que você possa, na manhã de hoje, ter a certeza de que Jesus está contigo na tua caminhada e te abrirá as Escrituras para a honra e glória do seu nome. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com você, com sua casa, com sua família, todos os dias, caminhando um pouquinho mais, indo além com Jesus, para que o seu nome seja glorificado. Esta é a minha oração e a palavra no dia de hoje. Fique com Deus
Deus te abençoe.